Alô, povo de Deus, uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos falar sobre o quinto tema, que é quem é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse e quem seria o dragão e a águia. Mas antes eu queria falar aqui, deixar dois versículos aqui, porque nós estamos passando por momentos difíceis, por essa pandemia, e aqui Deus conforta Josué e nos conforta também. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. É Deus falando com Josué, tá? Não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E em João também, no capítulo 16, versículo 33, ele fala: Temos-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos passando por um momento difícil, por aflição, mas Deus está na frente, Ele é maior do que as enfermidades, é maior do que o nosso problema, a nossa dificuldade. E aqui Ele fala para a gente ter bom ânimo, porque se Ele venceu, diz a Bíblia, que nós somos mais do que vencedores. Bom, vamos aqui ao tema, né, sobre a mulher do capítulo 12 do Apocalipse. E para começar, eu quero falar três linhas de pensamentos. A primeira linha de pensamento, uns acreditam que essa mulher é Maria. Essa ideia é mais aceita pelo povo da Igreja Católica Romana, não é? Eles aceitam, eles acham que é Maria. Bom, o assunto 2, ou o pensamento 2, muitos acreditam que esta mulher é a Igreja, sendo perseguida pelo diabo e o anticristo na metade dos 7 anos de tribulação. Essa ideia ela é aceita também por alguns evangélicos, mas são a minoria. E existem alguns livros também que sustentam esta ideia. Bom, por último, muitos especialistas em escatologia bíblica, eles afirmam que essa mulher é Israel, sendo perseguida por Satanás, quando ele foi expulso na metade dos 7 anos, como está em Apocalipse 12, não é? E na grande tribulação, porque capítulo 12 já é grande tribulação. Então muitos acreditam que essa mulher é Israel sendo perseguida por Satanás e pelo anticristo na grande tribulação. Também eu fico com essa última afirmação, né? Que essa mulher é Israel e o dragão é o diabo, usando o anticristo e seus exércitos, né? Contra a menina dos olhos de Deus. Bom, existem essas três formas de pensamento. Por que a mulher não é Maria? Pelo fato dessa passagem estar no capítulo 12 do Apocalipse, não pode ser Maria. Né? Pela divisão do livro do Apocalipse, eu já falei no nosso canal, no vídeo, no capítulo 4, a igreja sobe. Tá? E aqui no capítulo 12, versículo 4 e 5, nós vemos aqui no Apocalipse, e você vai entender porque nós vamos ler essa passagem, aqui no capítulo 12, diz assim, no capítulo 12, sobre a mulher e o dragão. E a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e com seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, ou os últimos 3 anos e meio. Então nós vemos aqui que apesar dessa história parecer muito com o nascimento de Jesus Cristo, que ele foi perseguido por Herodes, Herodes tentou matar Jesus ainda quando criança, mas fala no versículo 6 que essa mulher, tá? Ela foi levada para o deserto, um lugar preparado por Deus, e ali vai ficar por 3 anos e meio. Então a gente vê que não é Maria, porque Maria, ela já está no céu, no paraíso. Ela não vai mais descer. Tá? Aqui está falando sobre os últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação. Então, essa mulher não pode ser Maria.
Até porque ela já cumpriu a sua missão, né? Ela aceitou Jesus no seu ventre, né? E ela foi salva. Quando ela soube que estava grávida do Salvador do mundo, ela, na sua oração, né, e no seu louvor, ela falou: a minha alma engrandece em Deus, o meu Salvador. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Então Maria, ela já está no paraíso, aguardando a ressurreição, e ela não vai mais descer na grande tribulação para cumprir isso. Então nós cremos que essa mulher também não é Maria. Por que não é a igreja atual? Porque o capítulo 12, a igreja já foi arrebatada. No capítulo 4, nós vemos o arrebatamento através dos 24 anciões, não é? No capítulo 4 fala nos 24 anciões, que é justamente a igreja do Velho Testamento, que é aquele povo que foi salvo dentro das 12 tribos de Israel, que veio os 12 filhos de Jacó, que os 12 patriarcas, tá? E nós que fomos salvos através da pregação dos 12 apóstolos, em que Jesus fundou a sua igreja. Então nós vemos a igreja do Velho e do Novo Testamento numa só. E essa igreja que Jesus fundou, chamando 12 apóstolos, ela chegou até os nossos dias, não é? Então está bem claro, tá? Está bem claro no capítulo 12, versículo 3, que essa mulher é Israel. Olha o que diz aqui, capítulo 12, versículo 3, tá? Capítulo 12, versículo 1 e 2. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto. E gritava com ânsia de dar luz. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Então nós vemos aí que essa mulher, ela é Israel. Por que ela está grávida? Porque Jesus veio para Israel. E Israel até hoje não aceitou. Tem 2000 anos que Israel não aceitou Jesus. Eles ainda vão pela lei, pelo Velho Testamento. Então até hoje estão esperando o Messias. E quando uma mulher está grávida, ela fala o quê? Que está esperando um filho. E até hoje eles estão esperando o Messias, o libertador. Mas para a igreja ele já veio, porque Jesus veio para Israel, eles rejeitaram e nós, os gentios, aceitamos essa salvação. Então nós somos gentios redimidos que pertencemos à noiva, à igreja, que será arrebatada. Não é? Então está bem claro aqui. E diz que ela está grávida com ânsia de dores. E que gritava com ânsia de dores para dar à luz. Essas dores, vamos explicar mais na frente, são os tempos da angústia de Jacó. Diz que ela está vestida de sol, porque Jesus é o sol da justiça. Ele nasceu em Belém da Judéia, em Israel. E o Salmo 121 diz que ele é o guarda de Israel. E ainda diz que ele está com a lua embaixo dos seus pés. Porque quando Jesus veio, a lua era a lei. A lei não justifica ninguém, o que justifica é o sangue do Cordeiro de Cristo. Então, representa a lua, porque a lua não tem luz própria, a luz da lua vem do sol. Então, justamente, a lei, ela foi abolida quando Jesus veio, cumpriu toda a lei, e hoje, para a gente ser salvo, não precisa mais cumprir a lei, porque não justificava ninguém, ninguém conseguia cumprir, não é? Entendeu? Então Jesus veio para nos salvar, ele cumpriu toda a lei, então nós somos salvos através de Cristo, pela graça, tá? E não pela lei. Então a lua que ficou embaixo dos pés, acredito eu que representa a lei. E ele é o sol da justiça. E a coroa de 12 estrelas, porque nós sabemos que 12 patriarcas saíram lá de Jacó, que representa Israel, né? Então 12 tribos saíram de Israel. Então, o que vai acontecer com essa mulher? Né? Nós cremos que essa mulher é Israel. Eu já expliquei. E o que vai acontecer com essa mulher? Essa mulher ela vai sofrer grande perseguição em Israel. Satanás ele usará o anticristo, que Jesus fala em Mateus 24. Nós vamos ver aqui que ele fala em Mateus 24 sobre grande perseguição, no versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá
Então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mais na frente, no versículo 19, fala: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É tanto que alguns sustentam que isso aqui já aconteceu. Mas eu digo que houve uma prévia, né? Quando o general Tito invadiu Roma, no ano 70, né? Jesus já tinha falado sobre isso. Mulheres, não chorais por causa de mim, chorai por causa de vocês, de vós e vossos filhos. Então, o Senhor fala que pedra sobre pedra não seria derrubado ali naquele templo. Isso aconteceu no ano 70, quando aquele templo bonito foi destruído pelo general Tito, quando invadiu Jerusalém, e o povo de Israel não quis se entregar, e quem mais sofreu foram as mulheres grávidas, e daqui as amamentavam, né? O soldado matava as mulheres grávidas de forma terrível, e as crianças também com aquelas espadas. Foi algo terrível, foi um genocídio que houve, né? Mas eu creio que essa passagem aqui se refere também à grande tribulação, porque em Jeremias capítulo 30, versículo 7, o Senhor também fala sobre os tempos da angústia de Jacó, e fala algo semelhante ao que Jesus falou em Mateus 24. Aqui diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Não é? Então nós vemos aqui que a Bíblia é intérprete de si mesmo. Tá? Aí o que vai acontecer? Israel será perseguido na grande tribulação, não é? Que é os tempos da angústia de Jacó. Tá? Os tempos da angústia de Jacó. E nós sabemos que já estamos vivendo os últimos dias. Tá? E o que nos chama a atenção é que fala sobre um dragão que vai perseguir a mulher. Eu sei que esse dragão representa o diabo, mas diz que o dragão é vermelho e ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui no capítulo 12, versículo 3 diz: e viu outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Não é? Então, o que acontece? E aqui nós vemos, apesar do dragão representar Satanás, mas nós vemos aqui uma união política desse dragão, porque ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E nós sabemos que existe um país, que eu já falei sobre ele, cujo símbolo é dragão, e ele é conhecido como um dragão vermelho, que é a China, China comunista, dragão vermelho, e vai perseguir Israel. Já falei no outro vídeo que eles vão passar ali pelo rio Eufrates, que vai secar em direção a Israel. Não é? É interessante isso aí. E João quis entender também sobre isso. No capítulo 17, versículos aqui, versículo 6, fala: e viu uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo, maravilhei-me com grande espanto. E o anjo lhe disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Interessante que nós entendemos que essa mulher é Roma, porque João ele não entendeu direito, mas o Senhor explicou no versículo 18: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E nós sabemos que Roma é formada por 7 colinas, que são as 7 cabeças, que são os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinol, Viminol e Celiano. E os 10 chifres, que são os 10 reinos, em 92 foi elaborado no Clube de Roma, que a Itália chama de Clube da Itália, que a geografia o chama de Clube da Itália. Foi elaborado ali os 10 reinos, tinham mais de 100 delegados ali representando mais de 100 nações, e eles tomaram a resolução e dividiram a terra em 10 reinos. Reino 1, América do Norte; 2, Europa; 3, o Japão; 4, Sul da África e Austrália; 5, União Soviética; 6, América do Sul e América Central; 7, mundo árabe; 8, Norte da África; o 9, a Índia, e o 10, a China. Parte desses reinos é comunista, é ordena em parte de ferro, que também Deus mostrou a Daniel naquela estátua, e parte é de barro, que é o regime democrata,
não é? Junto com o ferro. Aí surgiu a globalização, que fala que eles terão uma só ideia, um só pensamento. Em Apocalipse 17, versículo 13 e 17, 17. Nós já falamos também sobre isso, né? Então você vê que está tudo interligado, né? O dragão vermelho, né? A China vermelha. E o mais interessante é que diz que essa mulher, ela recebeu, tá, uma pequena ajuda da terra por 3 anos e meio. E aqui diz que a águia ajudou a mulher. No capítulo 12, versículo 14, fala assim, ó, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentado por tempos 1 ano, tempos 2 anos, e metade de 1 tempo, 6 meses, fora da vista da serpente. Ou seja, por 3 anos e meio, diz aqui uma nação que é representada por uma águia que vai ajudar a mulher. E isso me faz lembrar que quando Saddam Hussein atacou Israel, na Guerra do Golfo, na década de 90, ele jogou mísseis Scud e ali os Estados Unidos defendeu Israel, colocou uma base de mísseis ali, patriótico, que via e interceptava aqueles mísseis. E os Estados Unidos têm uma política de sempre abençoar e ajudar Israel. É por isso que, apesar dos pesares que está acontecendo lá, ainda é a maior potência no mundo e melhor renda per capita também, né? Entendeu? Então, o que acontece? Mais uma vez, a águia, ou seja, os Estados Unidos vão ajudar essa mulher, ou seja, que é Israel. Está bem claro isso aqui. Mas eu quero falar que a maior ajuda dessa mulher não virá dos Estados Unidos, virá do céu. Né? Jesus falou, convém que eu vá, e até o dia em que vós vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando esse dragão vermelho, com os exércitos, as nações, a China, os países do mundo árabe que prega a destruição de Israel e aquelas nações dirigidas pelo anticristo e o falso profeta, quando eles invadirem ali Israel, o que vai acontecer? Israel vai clamar, vai citar o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É aí que Jesus virá aparecer com a sua esposa, não é mais noiva, a sua esposa, a sua igreja, e eles vão reconhecer Jesus, né? Jesus virá com a roupa tinta de sangue, está na Bíblia em Apocalipse, e eles vão reconhecer que aquele sangue que eles derramaram há 2000 anos, é aí que eles vão se converter, e eles vão dizer, bendito quem vem em nome do Senhor, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí será estabelecido o milênio, que é o governo teocrático, ou governo de Cristo, por 1000 anos. E Jerusalém será a capital de Israel e a capital do mundo. E nós ficaremos na Nova Jerusalém por 1000 anos, que estará acima de Jerusalém terrestre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.